Primeiramente, quero agradecer a todos os envolvidos deste evento, aos colaboradores acadêmicos do programa de pós-graduação do curso de Agroenergia Digital, ao professor Aurélio, que idealizou este evento, e aos convidados aqui presentes que aceitaram participar. O nosso grupo, que é integrado pelos engenheiros agrônomos, eu, João Felipe e Larissa Garcia, a engenheira eletricista Yanara Evangelista e as químicas Mariana Maia e Thais Lima. O nosso grupo que abordará o tema do uso da biomassa como alternativa agroenergética, explanando um pouco sobre o que é a biomassa e as perspectivas do seu uso como recurso renovável, as culturas com potencial agroenergética, assim como a cana-de-açúcar e a sua importância da atividade sucroenergética, e também os processos químicos da produção do etanol de segunda geração e o processo energético. Então, o que é biomassa? Bom, de forma resumida, é todo recurso renovável oriundo de uma matéria orgânica, seja ela de origem animal ou vegetal, em que a sua fonte primária é de carboidratos estruturais, não estruturais e óleos, e podem ser utilizados tanto na produção de alimentos, como no caso de ração animal, na produção de energia elétrica e na produção de química verde, que é o caso de biocombustíveis. Como o Brasil é um país continental e tropical, ele se favorece na produção de biomassa por conta dos fatores climáticos, como a incidência solar e o fotoperíodo é mais longo comparado aos países de clima temperado, pode assim produzir ainda mais essa fonte renovável de potencial energético, que é a biomassa. E as perspectivas futuras vêm da nova e atual visão sustentável que temos hoje, minimizando os impactos ambientais. E tudo depende tanto de acordos governamentais e incentivo à pesquisa, tanto de investimentos privados para que possamos produzir ainda mais essa fonte, que é a biomassa. A biomassa é classificada em dois tipos. A biomassa tradicional, composta essencialmente por lenhas e resíduos naturais, e a biomassa moderna, que é produzida por processos industriais tecnológicos, que temos aí os biocombustíveis líquidos, os briquetes e os pellets. Atualmente tem se falado muito sobre culturas agroenergéticas, muitos estudos voltados a esse tipo de atividade. Isso aí devido à utilização, né, do uso intenso de combustíveis fósseis, então isso causou um impacto e busca-se então a utilização de energia limpa e sustentável. Utilizando as culturas agroenergéticas tem a possibilidade de uma maior diversificação de matéria-prima, aonde vai afetar aí tanto ao pequeno ao grande produtor, então vai ter também vai afetar diretamente custos de produção, fora que vai evitar aí a prevalência de pragas e doenças que podem ser geradas devido à atividade do monocultivo. Nesse mapa que está aparecendo na apresentação, é possível observar a diversificação de cada cultura e as propícias, né, a cada região, e abrangendo a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, dentre essas as culturas que são mais específicas para cada região e para cada tipo de clima. Os Estados Unidos ele é o maior produtor de etanol, contabilizando um total de 60,79 milhões de litros, e a prevalência, a maior matéria-prima deles utilizada para esse ranking é a cultura do milho. Já o Brasil nos apresentamos aí como o segundo maior produtor, totalizando 29,98 bilhões de litros, e a principal cultura utilizada é a cana-de-açúcar. Falando aí do milho, né, ele é muito utilizado devido à sua composição ser 70% de amido. É um dos principais compostos aí que tem sido empregados pelas indústrias, né, mais buscados, e a utilização dele é devido à sua abundância, por ser uma matéria-prima barata, biodegradável, além de tudo comestível. Só que, no entanto, para transformar a matéria-prima do milho para a obtenção de etanol, tem-se aí, né, no caso, a aquisição do biocombustível, né, a partir das matérias-primas do milho, é uma atividade mais onerosa do que quando comparado às obtidas a partir de fontes de açucaradas. No entanto, o milho ele possui uma produtividade alta, e aí entre 5.570 kg por hectare, com um teor de óleo variando aí de 20% a 50%. A batata doce, por exemplo, ela é uma opção muito, né, viável e que tem sido muito procurada devido à produtividade, por possuir uma produtividade muito alta e por ser aceito no mercado como um álcool fino. A batata doce ela tem fácil manejo, ela pode ser aí produzida em várias condições climáticas,
principalmente aí onde em locais que a temperatura vão variar entre 24 graus, e possuindo um baixo custo de implantação das lavouras e pode ser conduzida aí mesmo até em solos menos férteis, então não necessitando de uma fertilidade muito alta. E dados aí, estudos realizados, apresentam que quando se compara, por exemplo, a cana-de-açúcar ao etanol da batata doce, e a cana-de-açúcar, ela produz aí praticamente 80 litros de etanol, um valor muito baixo quando ele é se comparado ao rendimento da batata doce. A batata doce atualmente aí, ela tem uma produtividade de aproximadamente 70 toneladas por hectare e um rendimento de óleo aí que vai de 180 litros por tonelada. Outra cultura muito utilizada e viável é a cultura do eucalipto, né, que ela já é conhecida nesse ramo. Então, o eucalipto ele é um exemplo de cultura energética, no caso lenhosa, e ela pode ser sim empregada na produção de etanol. É uma alternativa muito viável, muito interessante. E o Brasil ele já possui essa liderança de ranking global quanto à produtividade florestal, né, tanto de pinos quanto de eucalipto, que são duas fontes. E o interessante do eucalipto é que ele pode ser utilizado para o processamento de madeira e seus resíduos são utilizados para essa geração de energia. Então são duas fontes de renda dentro de uma mesma atividade. Outra cultura aí que merece destaque é o capim-elefante. Ele entrou recentemente aí no mercado voltado a essa atividade, né, a atividade de geração de energia. Então ele é uma forma muito atrativa na produção de etanol. Tem isso devido ao seu alto teor de celulose, à sua produção de biomassa elevada e ao seu crescimento rápido, que é um ponto muito positivo. Estudos aí quanto à demanda energética demonstram que o capim-elefante, quando comparado ao eucalipto, ele sobressai a fonte de energia. Então, ele consegue sobressair uma fonte de energia que já é consolidada no mercado. O sorgo também é uma cultura que está sendo muito explorada nessa atividade, saindo ali, digamos assim, vamos falar assim da sua zona de conforto, que é a utilização atual. O sorgo ele é muito viável na produção de energia. Quando se comparado ao milho, por exemplo, ele se sobressai por ser mais resistente à seca e por apresentar um custo de produção muito mais baixo, ofertando aí uma maior quantitativa de matéria-prima. Ele pode ser semelhante, aí, por exemplo, à cultura da cana-de-açúcar. Então, ele vai apresentar diferentes vias para a obtenção de biocombustível. É possível produzir aí a energia com o sorgo a partir da hidrólise do amido, que é presente nos grãos, da fermentação direta do suco extraído e até mesmo da hidrólise de folhas ou bagaço. E por fim, temos a cana-de-açúcar, que é o carro-chefe do nosso país. Então, ela é uma alternativa nesse setor de biocombustível, já é muito utilizada aí devido ao seu grande potencial na produção de etanol e também aos seus respectivos produtos. A implantação da cana-de-açúcar é viável para a geração de energia, pois é uma planta de fácil adaptação e aos nossos fatores edafoclimáticos eles permitem, né, a produção de cana em grandes escalas. E o plantio dela no Brasil é favorecido principalmente pela localização geográfica, que vai apresentar uma diversidade de microclimas, o que vai possibilitar a produção da cultura da cana em diferentes períodos de tempo. Então, vamos conseguir manter, em diversas épocas do ano, conseguir manter essa cadeia produtiva. Falando aí de produtividade, a cana ela apresenta 78,9 toneladas por hectare. Em questão de álcool, ela produz aí de 85 a 90 litros por hectare. Em produção de cana mesmo, falando-se no Brasil, temos uma produção de 500,92 milhões de toneladas nessa safra de 2020-21. Em etanol, tivemos a obtenção de 29,7 bilhões de litros e de açúcar, 38,46 milhões de toneladas. Então, esse amplo cultivo da cana-de-açúcar ele está diretamente ligado à sua produtividade, à sua fácil adaptação e também, como dito, que eu citei no sorgo, ela se compara à cultura do sorgo pelas linhas de obtenção, então ela não fica presa a uma única fonte de energia. Então, a partir do seu bagaço, do seu resíduo final, é possível a geração de energia elétrica, favorecendo aí, claro, a economia das usinas. Dentre essas matérias-primas que foram citadas, nós vamos focar agora na cana-de-açúcar. Nesse tópico, cana-de-açúcar, energia, etanol e açúcar. A cana-de-açúcar, ela é uma fonte importante de carboidratos para consumo humano.
e também fontes de energia por meio da produção de etanol. Sendo que o Brasil é o maior produtor de cana do mundo, produção essa que foi acelerada, vamos colocar dessa forma, pelo estabelecimento do Programa Brasileiro de Álcool, o PROÁLCOO. Lá em 1975, esse programa ele tinha o objetivo de substituir gradativamente a frota de carros movida por combustíveis de petróleo por motores que funcionavam com recursos naturais, como no caso do álcool. Essa preocupação ela foi causada e foi iniciada principalmente pela primeira grande crise do petróleo que ocorreu nessa época. O caule da cana-de-açúcar ele é rico em sacarose e é da fermentação dessa sacarose que se produz o etanol 1G, que tem um alto rendimento, com baixos custos de conversão, se comparado às outras opções de matéria-prima para a produção do etanol que temos disponíveis aqui no Brasil. O bagaço da cana-de-açúcar, quando se trata de biomassa lignocelulósica, é um dos principais materiais no cenário agroindustrial brasileiro e é considerado um resíduo da moagem da cana para a extração do caldo. Então, para essa cultura, os principais produtos de valor agregados aqui no Brasil são o açúcar, que compete aí ao setor alimentício, e o etanol, que compete ao setor energético. Então, nós temos aqui apresentada a produção mais recente deles. A estimativa de produção da cana-de-açúcar na safra 2020-2021 é de 592 milhões de toneladas. Para o etanol é de 29,7 bilhões de litros, o que torna o nosso país o segundo maior produtor mundial desse biocombustível. A gente fica atrás apenas dos Estados Unidos. Já para o açúcar, a produção é de 38,46 milhões de toneladas. Então, por esse panorama, nós podemos perceber que o nosso país possui um lugar de destaque, o Brasil tem um lugar de destaque mundial no setor sucroenergético, representando aí um mercado em constante expansão, tanto na produção de açúcar como na produção do biocombustível, o etanol. A maioria das usinas de produção de etanol e açúcar, elas já possuem caldeiras adaptadas para a queima direta do bagaço, Aí é uma forma de aproveitamento do resíduo para reduzir os custos através da geração de vapor e cogeração de energia elétrica. Isso inicialmente era apenas uma forma de utilização desse resíduo da produção e tem se tornado um ativo nas usinas, de modo que muitas delas se tornaram autossuficientes energeticamente e, em adição, comercializam energia elétrica excedente para concessionárias locais. Porém, ainda há um excedente de bagaço nessas usinas. Pode servir para uma outra finalidade aí. E é o que nós vamos explorar a partir de agora, nessa apresentação, que seria aí a produção de etanol 2G, com esse excedente de bagaço. O etanol 2G ele é um combustível que tem chamado bastante atenção por parte das pesquisas acadêmicas e esse destaque ele pode ser explicado pelas vantagens apresentadas por esse material quando você compara aos combustíveis de origem fóssil. Então, sua produção gera menos resíduos, emite menor quantidade de gases poluentes em sua queima, é obtido de fontes naturais renováveis e causa menos dano ao motor dos carros. Então, esse etanol 1G, ele é produzido por meio da fermentação de açúcares hexose C6 que estão presentes na cana-de-açúcar. E por conta dessa produção gerar resíduos durante esse processo, como o bagaço e a palha da cana-de-açúcar, estudos eles foram iniciados para tentar reaproveitar os açúcares presentes nesses resíduos. E foi verificado que eles possuíam, sim, grande teor de material lignocelulósico, com açúcares de 5 carbonos, que a gente chama de pentoses,
caso os C5, os quais a levedura que é consolidada no Brasil para a produção de etanol é naturalmente incapaz de fermentar a etanol, né, que é o objetivo. Então, no caso do etanol, que é proveniente de biomassa lignocelulósica, ele passa a ser chamado de etanol de segunda geração, o etanol 2G, sendo uma alternativa para aumentar a produção de etanol sem precisar aumentar a área plantada de cana-de-açúcar no nosso país. Então, a produção de etanol, ela, 2G, né, ela ocorre em 4 etapas distintas. Inicialmente, é necessário um pré-tratamento com essa matéria-prima, onde ocorrerá uma separação das frações de celulose, hemicelulose e lignina, que são os principais constituintes aí dessa matéria-prima lignocelulósica. Em seguida, esse material pré-tratado ele é submetido a um processo de hidrólise enzimática, onde a celulose e ou a hemicelulose elas são convertidas em açúcares, através da utilização aí de enzimas específicas. Já na etapa de fermentação, esses açúcares eles são transformados em etanol, que em seguida passa aí pelo processo de destilação para a purificação desse etanol aí produzido. Atualmente, há 2 usinas de etanol 2G operando no país. A usina Costa Pinto, da Raízen Energia, que fica localizada na cidade de Piracicaba, São Paulo. Essa usina ela é integrada à usina de etanol 1G. Ela tem capacidade instalada de 41 milhões de litros por ano. E a outra usina é a Bioflex, da Gran Rio, que já fica localizada em São Paulo, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Tem capacidade de produção de 30 milhões de litros por ano. Mas assim, para produzir o etanol 2G, você precisa considerar que essa matéria-prima para a produção é um material lignocelulósico, ou seja, ele tem uma composição diferente da sacarose contida no caldo da cana-de-açúcar. Essa sacarose ela pode ser diretamente, claro que após passar aí pelo tratamento de caldo, que tem algumas etapas específicas, essa sacarose ela pode ser diretamente fermentada a etanol, que não é o caso do material lignocelulósico. O material lignocelulósico ele é composto de celulose, a celulose majoritariamente, tá? A celulose é um polímero de cadeia longa, composto de um só monômero, é insolúvel em água. A outra é a hemicelulose, é uma família de polissacarídeos, forma pontes de hidrogênios com a celulose. E por fim, a lignina, é um grupo de polímeros aromáticos, ela possui rigidez, impermeabilidade e resistência. Esses 3 compostos, eles não podem ser fermentados, diretamente fermentados, como o caso da sacarose. Eles têm que ser transformados primeiramente em açúcar para a posterior fermentação. E é aí que reside um dos grandes entraves, né, da produção de etanol 2G, porque esses 3 compostos, a celulose, a hemicelulose e a lignina, eles estão organizados na parede celular vegetal, sendo que a presença da lignina e hemicelulose na matriz lignocelulósica, elas dificultam a degradação do material e a acessibilidade à celulose na etapa de hidrólise. Essa propriedade é chamada de recalcitrância. Já a lignina, ela é responsável por conferir rigidez à planta, colaborando aí com a sua integridade. A celulose e a hemicelulose, elas estão intimamente associadas, conectadas aí por ligações de hidrogênio. A conversão da celulose, ela é dificultada devido às propriedades do material lignocelulósico, certo? Que torna desafiadora sua conversão em bioetanol e moléculas também de alto valor agregado, no caso. Então, a organização da parede celular vegetal, ela mantém a celulose protegida, com baixa acessibilidade à ação das enzimas, que é o que a gente precisa. Essas enzimas,
elas atuem nessa matéria-prima. Então, para o sucesso desse processo de hidrólise enzimática da celulose, é necessário que essa celulose ela esteja exposta e acessível à ação dessas enzimas, que é um processo difícil de se fazer. Mas a hemicelulose e a lignina, elas acabam agindo aí como a protetora da celulose, sendo necessária a sua remoção ou até modificação para expor essa celulose. Então, os diferentes tipos de pré-tratamentos, eles vêm para isso. Através de suas reações específicas, a gente tem muitos diferentes tipos de pré-tratamento, dependendo aí da forma que é feita. Expõe a celulose por remover barreiras físicas que a envolvem. Então, vai aumentar a acessibilidade à celulose, facilitando aí o acesso das enzimas, que é um processo muito importante dentro da etapa de pré-tratamento e de hidrólise. Agora que nós já sabemos a composição da biomassa lignocelulósica, vamos falar um pouquinho da desconstrução dela, ou seja, o fracionamento da biomassa para a produção do etanol 2G ou etanol lignocelulósico. Conforme o slide, a gente pode ver que a produção do etanol 2G, ela se dá a partir de 4 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é o pré-tratamento, depois nós temos a segunda etapa, que é a hidrólise, a nossa terceira etapa, que é a fermentação, e a quarta e última etapa, que é a purificação. A nossa primeira etapa, ou a etapa do pré-tratamento, ela é a etapa mais importante de todo o processo de produção do etanol 2G. Por quê? Porque se essa etapa aqui não for muito bem realizada, ela vai ter forte impacto em todas as outras etapas do processo. Então, o que é o objetivo do pré-tratamento da biomassa lignocelulósica? Ele vai ter como objetivo dissociar esse complexo de celulose e lignina, conforme a gente vê aqui na imagem. O que vai fazer ainda esse pré-tratamento? Ele vai desfazer as ligações entre os polímeros, ou seja, ele vai aumentar a área de superfície da biomassa, vai diminuir a cristalinidade, que é o grau de desordem da celulose, vai também evitar a degradação dos açúcares e vai ainda evitar a formação de compostos inibidores da fermentação. Além do mais, quando a gente fala no pré-tratamento, a gente precisa ver que ele precisa proporcionar uma maior mobilidade das enzimas, aumentando aqui essa mobilidade das enzimas, a gente consequentemente aumenta a eficiência da nossa hidrólise, que é a nossa segunda etapa no processo de produção do etanol 2G. O melhor pré-tratamento para biomassa lignocelulósica vai ser aquele que não desestrutura nem a celulose nem a lignina. Esses pré-tratamentos, eles podem ser físico-químico, físico-químico ou biológico. Vamos falar aqui de forma geral um pouquinho de cada um dos pré-tratamentos. Os pré-tratamentos físicos, eles podem ser classificados em redução mecânica e micro-ondas. O primeiro é baseado na redução do tamanho da partícula através de moagem, o que vai aumentar o desempenho da enzima, porque a gente tem um aumento da área superficial e uma redução do grau de polimerização e cristalinidade da celulose. Aí os requisitos de energia para a trituração mecânica desses materiais lignocelulósicos vai depender do tamanho da partícula e do gasto característico da biomassa. Só que nessas condições, o custo com a energia para quebrar as partículas pode tornar o tratamento muito caro. Então, os pré-tratamentos físicos, ele tem vantagens e desvantagens a serem analisadas. Já os pré-tratamentos químicos, eles podem ser alcalinos, ácidos ou organosolventes. Esses pré-tratamentos vão diferenciar pelos compostos orgânicos ou inorgânicos que utilizam e também pelos mecanismos que são responsáveis pelas modificações estruturais e químicas da parede celular, o que vai resultar em um acesso facilitado da enzima e, consequentemente, vai melhorar o rendimento da reação. Na maioria, esta fase vai utilizar como substâncias os ácidos, base ou os solventes orgânicos. Só que esse pré-tratamento, como o físico, ele vai ter também desvantagens. Quais seriam elas? Durante o pré-tratamento químico, a gente tem a formação de sais que não podem ser incorporados na estrutura nesse processo.
A gente vai requerer também etapas de neutralização e recuperação química, além do tempo de residência mais elevado. Esses solventes utilizados, eles vão precisar ser separados, recuperados e reutilizados, porque eles apresentam um alto custo. Então, a gente não pode simplesmente fazer o descarte, a gente precisa separar, recuperar e reutilizar esse solvente, para não aumentar o custo da nossa produção. E esse tipo de pré-tratamento necessita ainda de uma etapa de lavagem. Então, assim como nos pré-tratamentos físicos, a gente pode ver vantagens e desvantagens nos pré-tratamentos químicos. Dentre os tratamentos físico-químicos, nós podemos citar a explosão de vapor, a explosão de CO2 e o líquido com água quente. Esses 3 pré-tratamentos físico-químicos, eles se mostram como uma alternativa promissora para a produção de etanol de segunda geração. Por quê? Porque eles são muito eficientes no que se refere à solubilização dessa biomassa e à remoção das estruturas recalcitrantes da celulose. E também ele favorece a produção de baixas quantidades de inibidores das etapas de de etapas de hidrólise e de fermentação. Só que a gente tem também, como todos os outros processos já citados, as desvantagens. Quais são as desvantagens do nosso processo físico-químico? Ele vai promover a degradação dos açúcares e ele tem alto custo de energia. Por que alto custo de energia? Porque a gente tem um aquecimento a vapor que tem um gasto elevado e a compra de equipamentos para a produção desse pré-tratamento em escala industrial também é um valor muito alto. Então, o tratamento físico-químico, apesar de boas vantagens, como todos os outros, ele traz algumas desvantagens. Os pré-tratamentos biológicos, eles normalmente utilizam fungos e algumas bactérias. Durante esse tipo de processo, esses micro-organismos que falamos, eles vão secretar enzimas extracelulares, como a lignina, as peroxidases e as lacases, que vai ajudar a remover uma quantidade considerável de lignina da biomassa. Só que esse método aqui, ele vai possuir como principais vantagens o baixo custo operacional, porque a gente vai ter um menor gasto energético, já que os processos são conduzidos em condições amenas de temperatura e pressão e com a ausência da necessidade de produtos químicos. Só que, por outro lado, ele tem uma necessidade de monitoramento minucioso do crescimento desses micro-organismos, assim como baixa taxa de hidrólise, então a hidrólise é mais lenta. Então, consequentemente, a gente vai ter um tempo de pré-tratamento muito prolongado, o que não seria viável para questão de custo, tempo do nosso processo de produção de etanol 2G. Então, todos esses tipos de pré-tratamentos citados, a gente vê que tem vantagens e desvantagens. E isso precisa ser muito bem analisado antes da escolha do melhor método, porque ele pode acarretar tanto no resultado final do processo quanto nos custos. E entre todos esses processos citados, quando a gente pensa em escala de aplicação industrial, os mais eficazes e promissores são os tratamentos químicos e os tratamentos físico-químicos, né? Quando a gente pensa em aplicação em escala industrial. Partindo da nossa etapa de pré-tratamento, a gente vem aqui para a nossa segunda etapa, que é a hidrólise. Essa hidrólise ela vai ter como objetivo transformar os componentes da biomassa lignocelulósica em açúcares menores, fermentáveis, né? A hidrólise ácida e a hidrólise enzimática, essa hidrólise ácida, também chamada de hidrólise química, e a enzimática, são os dois tipos que a gente mais vê estudos na literatura. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A hidrólise ácida ou hidrólise química, ela vai fazer o uso de ácidos concentrados. O que é que vai acontecer quando a gente faz ela usando ácido concentrado? A gente favorece um alto rendimento na quebra das ligações de celulose. Só que isso requer equipamentos muito resistentes à corrosão, o que vai elevar o custo do processo. Como a gente diz, né, uma coisa primordial, o custo do processo de produção de etanol 2G. Isso tem que ser também muito bem analisado. E já quando a gente pensa em utilizar ácido diluído, a quebra das ligações ela é mais lenta
e por isso a gente precisa elevar a temperatura da reação. Só que quando eleva essa temperatura da reação, a gente vai proporcionar a degradação dos açúcares e da lignina residual, o que vai levar à formação de inibidores da fermentação. Então, a hidrólise química, ela tem grandes desvantagens. Já na hidrólise enzimática, a gente vai fazer a conversão da celulose, que é separado da biomassa lá no pré-tratamento, né? Por isso a importância do pré-tratamento. Então, a gente vai fazer a conversão dessa celulose em açúcares solúveis, através da catalisação por meio de um coquetel de enzimas específicas. Então, a gente pode verificar o que nessa hidrólise enzimática? Uma reação heterogênea, que vai ser catalisada pelas enzimas, que a gente chama de celulases, onde essa celulase é o substrato insolúvel e as enzimas é o catalisador solúvel da reação. As celulases são um sistema enzimático de vários componentes que despolimeriza a celulose em glicose através da quebra das ligações glicosídicas. Ou seja, essas celulases, elas vão ser responsáveis pela quebra das ligações químicas que existem entre as unidades de glicose que formam a celulose. E essa deslignificação de materiais lignocelulósicos vai proporcionar uma maior conversão enzimática da celulose. Então, a gente analisando aqui, o pré-tratamento e a hidrólise são as etapas que mais impactam no custo de produção do etanol 2G, já que elas são as responsáveis por desestruturar a parede celular e disponibilizar a glicose para a ação dos micro-organismos, que a partir daqui a gente pode seguir a nossa etapa de fermentação. Então, a gente precisa dessa disponibilização da glicose para, durante a fermentação, os micro-organismos fazerem o processo deles. Então, conforme a gente analisa aqui a figura, a gente parte da matéria lignocelulósica, a gente tem um pré-tratamento, que a gente vai, nesse pré-tratamento, remover esse complexo lignina, celulose e hemicelulose, tornando o quê? Tornando mais fácil o acesso dessas enzimas hidrolíticas, que vai converter essa glicose, hexose e pentoses em açúcares fermentáveis, né? Para durante o processo de fermentação a gente conseguir fazer a produção do etanol, né? A figura mostra assim, aqui a nossa esquematização de todo esse processo. Então, como a gente já falou, do pré-tratamento, que é aqui onde a gente remove o complexo lignina, celulose e hemicelulose para tornar ele mais fácil para poder as enzimas hidrolíticas terem acesso. A gente faz o processo da hidrólise, né, que é onde essa celulose e hemicelulose vai ser convertida em glicose, hexoses e pentoses. A gente parte então agora para o processo da fermentação. Aqui a gente já tem uma semelhança com a produção do etanol 1G, né? Até então, essa etapa de pré-tratamento e hidrólise, a gente não tem ela durante a produção do etanol de primeira geração, mas a gente tem para o etanol de segunda geração, né? Que essa é as etapas-chave para a produção do etanol de segunda geração. Agora vamos falar então da fermentação. A fermentação, ela é a etapa que ocorre após a hidrólise do material lignocelulósico. O licor que é obtido no processo de hidrólise, ele é submetido a uma fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica é um processo biológico no qual os micro-organismos, na ausência do oxigênio, eles vão produzir enzimas que são capazes de converter os açúcares redutores, que foram obtidos lá pela hidrólise, em etanol. Então, esses micro-organismos, eles devem atender a alguns critérios, de modo que eles possam garantir uma produção alcoólica mais eficiente. Quais são esses critérios? A gente precisa de uma alta velocidade de fermentação, eles precisam ser tolerantes aos inibidores e tolerantes a altas temperaturas. Os principais fatores que afetam essa etapa agora de fermentação vai ser a temperatura, o pH e a qualidade da matéria-prima. Os micro-organismos que são mais comumente usados são as leveduras, e dentre elas a gente destaca a mais conhecida, que é a Saccharomyces cerevisiae, que ela é a mais empregada na produção de etanol. Então, aqui a gente tem a etapa de fermentação. Após essa etapa de fermentação, a gente vai obter um vinho fermentado.
Esse vinho já possui etanol em sua composição, só que ele precisa ainda ser separado. É aí que a gente vai para a nossa próxima etapa, que é o processo de purificação ou destilação. O que é que esse processo de purificação ou destilação vai fazer? Ele vai fazer a remoção de resíduos do produto final e deixar ele pronto para o uso comercial, que seria o nosso etanol de segunda geração. Então, um breve resumo do que a gente falou da produção de etanol 2G, né, o etanol lignocelulósico. O que a gente pode dizer? A gente pode concluir que, apesar de mais sofisticada a produção de etanol 2G, que a gente viu que ela abrange etapas que a gente não tem lá na produção de etanol de primeira geração, apesar, né, de toda essa sofisticação para a produção dessas etapas diferentes, a gente pode dizer que ela se adapta diretamente às instalações do etanol de primeira geração. Então, conforme o esqueminha, essas duas etapas aqui, que é o pré-tratamento e a hidrólise, são as únicas etapas que vai diferenciar a produção do etanol 2G do nosso etanol 1G, né, de primeira geração. Então, a gente viu que ele pode ser produzido nas próprias instalações do etanol de primeira geração. Então, agora que vimos essas etapas de produção do etanol 2G, a gente pode dizer que ele é mais que uma realidade, né? O etanol lignocelulósico ou etanol de segunda geração, ele é uma possibilidade de transformação e uma opção concreta de ampliação sustentável da produção mundial de combustíveis, porque ele é também uma forma de reduzir a emissão de CO2 no planeta. Agora, eu irei falar sobre o processo energético com enfoque na geração de energia utilizando o bagaço da cana-de-açúcar. Trarei utilidades para os resíduos excedidos nas caldeiras após sua utilização na geração de energia. E também irei falar sobre o crédito de carbono. Inicialmente, irei explicar o funcionamento da geração de energia a partir de uma usina termoelétrica, que é uma instalação industrial usada para a geração de energia elétrica a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio da combustão de algum tipo de combustível, sendo ele renovável ou não. A termoeletricidade é produzida por um gerador e transportada até os locais de consumo por linhas de transmissão. O gerador é impulsionado pela queima de um combustível que aquece uma caldeira com água, produzindo vapor com uma pressão tão alta que move as partes de uma turbina, que por sua vez aciona o gerador. O vapor é resfriado em um condensador a partir de um circuito de água de refrigeração e não entra em contato direto com o vapor que será convertido em água outra vez, que volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo. Qualquer produto capaz de gerar calor pode ser usado como combustível, desde o bagaço de diversas plantas aos restos de madeira. Os combustíveis mais utilizados são o óleo combustível, o óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e o carvão mineral. Agora, eu irei apresentar as etapas da geração de energia utilizando o bagaço da cana-de-açúcar como nosso combustível. Primeiramente, as esteiras de bagaço direcionam o bagaço da cana-de-açúcar para a caldeira na proporção ideal para a queima. Após isso, é realizado um processo chamado osmose, que trata a água que é destinada para a caldeira através de um processo chamado osmose reversa, onde é obtida a redução de minerais indesejáveis, causadores de incrustações nas tubulações. Nas caldeiras, possuem dutos de água, a qual vem da osmose, já tratada para que não haja nenhum problema como enferrujar as tubulações. O bagaço que é jogado dentro da caldeira é queimado, e o calor da queima faz com que a água que está nos dutos se transforme em vapor, o qual passa pela tubulação de vapor direto para a turbina. A turbina é acionada com a chegada do vapor, o qual possui pás e estas, por sua vez, ao entrar em funcionamento, acionam o gerador, que, como seu próprio nome já diz, o gerador é responsável por gerar energia. Através do seu cabeamento, leva essa energia direto para o transformador. O transformador direciona a energia para as linhas de transmissões, as quais distribuem a energia para a cidade.
Dentro do gerador, possui o condensador, o qual é responsável pelo vapor que está no gerador, que somente aciona as pás depois que ele vai para o condensador, para que volte ao estado líquido e assim continue o ciclo. Como esta água já foi tratada, não há necessidade de passar novamente pela osmose e assim retorna direto para os dutos da caldeira. Temos também as chaminés, onde são liberados os gases gerados na queima do bagaço. Esses gases são o gás carbônico, oxigênio e outros tipos de gás. No processo da queima, também são liberadas a fuligem, que, no caso, vai para o lavador de gás, para que não saia pela chaminé e assim não polua o meio ambiente. A cogeração de energia tem-se como objetivo reforçar a importância da sustentabilidade, visando a reutilização e aproveitamento de novas fontes para gerar energia. Nos meses de seca, por exemplo, usando o sistema de cogeração de energia através da queima do bagaço da cana-de-açúcar, pode haver um equilíbrio com a natureza. Como geralmente a energia elétrica usada vem das águas, na seca são necessárias alternativas para a geração de energia elétrica para que não haja um apagão como já ocorreu, e também para não afetar o meio ambiente. O bagaço da cana-de-açúcar é uma fonte de energia renovável e é uma forma de autossustentabilidade. Havendo a cogeração, o bagaço da cana não fica jogado no solo e entregue à natureza, podendo trazer doenças, pois são restos de lixo em processo de decomposição. Em relação a outras fontes mais poluentes, a cogeração do bagaço é a que menos polui. Na cogeração, não há poluição de rios e lagos, pois este bagaço não chegará em água corrente e não deixará resíduos agrícolas e sólidos que atrapalhem o solo. O bagaço pode ser aproveitado para diversas coisas além da geração de energia, como fabricação de papelão, construção civil, fertilizante e ração animal. Mesmo com a queima do bagaço nas caldeiras, ainda sobra excedentes. E visando o uso dos excedentes das caldeiras, podemos adotá-los em processo como a purificação do biodiesel, onde atualmente existem duas principais técnicas utilizadas para essa purificação: a via úmida, que emprega a lavagem com água, e a via seca, que utiliza materiais adsorventes. O processo de purificação via seca pode ser uma alternativa interessante, com vantagem tanto ambientais quanto econômicas para a purificação do biodiesel, pois além de não gerar efluentes líquidos, ele pode eliminar etapas no processo, como a destilação. O processo de purificação sem a utilização de água pode ser executado de maneira diferente conforme o material adsorvente que será utilizado. Basicamente, dois processos são utilizados. No primeiro, o biodiesel passa a ser purificado através de uma sequência de colunas, onde o material com propriedade adsorvente está compactado. E no segundo, o biodiesel que não foi purificado passa primeiro por um processo de destilação para a retirada do álcool residual, para posteriormente a adição do material adsorvente. Estudos que foram desenvolvidos utilizaram algumas biomassas como testes de adsorventes e os resultados demonstraram um bom desempenho na remoção de impurezas. Desses testes foi utilizado o carvão ativado obtido a partir de resíduos de chá para a dissolução de impurezas do biodiesel e obteve uma purificação com rendimento de estéreis metílico em torno de 94%. Outra biomassa que foi adotada no estudo foi a fibra de coco na remoção das impurezas do biodiesel. E foi comprovado que possui uma eficiente capacidade de remover sabões, metanol, cálcio, magnésio e glicerol. Outra biomassa também utilizada foi a argila
bentonita e o bagaço de cana, no qual foi comprovado seus potenciais de adsorção em reduzir ácidos graxos livres do biodiesel, onde o bagaço de cana apresentou a maior capacidade de redução, que foi cerca de 58%, e a bentonita teve uma redução de 50%. Bom, agora eu irei falar sobre o crédito de carbono. Durante a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, a maior parte dos países do mundo assinou e ratificou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, cujo objetivo principal era garantir a estabilidade da concentração dos gases do efeito estufa. Porém, só mais tarde, com o nascimento do Protocolo de Quioto, isso se tornou concreto, com o acordo multilateral que estipula metas sólidas de redução na emissão de gases do efeito estufa por parte dos países desenvolvidos. Naquele mesmo ano, cientistas comprovaram que 97% da emissão desses gases tiveram origem nas nações industrializadas, especialmente por conta da queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Pode-se afirmar que o crédito de carbono seria um benefício, um prêmio recebido por empresa ou nação como recompensa por seus esforços em evitar ou reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, ou então por retirar esses gases da atmosfera, esse ato que é conhecido como sequestro desses mesmos poluentes, ou então sequestro de carbono. Essa recompensa viria de forma de títulos representativos dos créditos de carbonos conquistados ou denominados certificados por emissões reduzidas, também conhecidos como redução certificadas de emissão. Os principais projetos elegíveis à emissão desses certificados são aqueles que tratam de aumento da eficiência energética, uso de fontes e combustíveis renováveis, adoção de melhores tecnologias e sistema para o setor produtivo em geral, resgate de emissão através de semidouros, estocagem dos gases do efeito estufa retirados da atmosfera, atividades ligadas ao uso da terra, como o reflorestamento e o florestamento. O bagaço é visto hoje como um produto de primeira grandeza, dado o seu valor na produção de energia limpa, o que tem favorecido a obtenção e comércio de crédito de carbono dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo. Através dele, é permitida a redução de gases do efeito estufa em países em desenvolvimento. Os mecanismos de mercado, como o mecanismo de desenvolvimento limpo, foi criado para ajudar os países a cumprirem suas obrigações e incentivar o setor privado e para os países em desenvolvimento contribuírem com os esforços na redução de gases do efeito estufa. O mecanismo de desenvolvimento limpo é um instrumento de duas vias, projetado para atingir reduções de emissões de gases do efeito estufa e promover desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Podemos concluir que a manutenção de uma matriz energética pouco intensiva em carbono é a medida efetiva de redução das taxas de desmatamento e queimada e de estímulo do reflorestamento. Assim finalizamos nossa apresentação. E após a discussão de todos os pontos aqui apresentados, esperamos ter agregado conhecimento de uma forma clara e construtiva, onde possuímos o intuito de levar informação sobre as diversas aplicabilidades e formas da biomassa, expondo sua importância para a sustentabilidade e como ela pode ser incrivelmente utilizada como uma fonte de energia limpa, onde podemos aproveitar excedentes naturais de uma forma mais produtiva. Agradecemos a participação de todos que estiveram nos assistindo
e a seguir será apresentado nossas referências bibliográficas.